Então tá, boa tarde pessoal. A gente então. A minha ideia é que vocês estejam ainda fazendo esses exercícios. Imagino que não conseguiram terminar os exercícios porque era bastante coisa. Mas assim, se vocês já terminaram também, me deem um feedback, tá? A gente pode daí hoje olhar para eles, tentar resolver algumas dúvidas, de repente até fazer algum exercício juntos, resolver algum exercício juntos. Mas seria interessante que fosse baseado nas dúvidas de vocês, para que a gente tenha um pouco mais de aproveitamento, né? Saber onde é que vocês tiveram dificuldades e tal, né? Ele pergunta se tem algum erro de compilação, né? Esse código aqui é isso? Esse percento S, ele espera receber o endereço de um, de um o endereço do primeiro byte de uma cadeia de caracteres, né? Que ele vai imprimir na tela essa sequência de caracteres daquele primeiro endereço em diante, até encontrar o barra zero, né? Aí é que tá, aí é um pouco, depende do compilador e a resposta vocês podem explicar isso também, tá? Mas assim, olha, eu quero que vocês entendam o seguinte: a função printf, ela é uma função que a gente chama, certo? Ela está dentro dessa biblioteca stdio.h, tá? E quando a gente compila o código, ele não está chamando ainda a função, certo? Ele só vai chamar a função na hora que eu executo o código, tá? Então o erro de compilação, normalmente ele não vai detectar detalhes de quando tu chamou a função, até porque a função printf pode ser chamada com vários parâmetros, até tu chamar ela, tu não tem essa noção de o que está errado, o que não está. Entretanto, tá? Apesar disso, como o printf é uma função especial, uma função que é muito usada, né? Obviamente a gente usa todo o tempo para o printf, é quase como se fosse uma parte da linguagem C, certo? É difícil tu escrever um código em C ou em C++. Em C++ até tu pode usar outras funções, mas assim, em C, dificilmente tu vai fazer um código que não usa o printf. É muito comum usar o printf. Então, o compilador ele pode detectar inconsistência nos parâmetros da função. E ele pode até te avisar: ah, olha só, tu está passando uma variável que não é do tipo certo. Mas assim, daí gerar um erro eu acho difícil, tá? Então depende do compilador, tem vários tipos de compiladores, vocês podem estar usando o devcpp ou o GCC que eu uso, que eu uso o GCC do Mac, você pode tentar usar o GCC ou um outro compilador semelhante no Ubuntu, né? Eles geralmente vão dar um warning, mas não vão dizer é um erro, né? Para uma coisa que é numa chamada de função, tá? Mas enfim, vamos agora olhar essa linha 15 aqui. O que acontece? O %s espera que depois da vírgula vá aparecer o endereço de um byte, de uma sequência de bytes, que vai ser interpretado como um caractere cada byte. Se tinha inteiro, o que tinha naquele endereço, o printf não está se preocupando muito, tá? O printf vai olhar aquele endereço como se fosse uma cadeia de caracteres. Se era mesmo uma cadeia de caracteres ou não, aí depende do que tu tinha naquele endereço, tá? Não é problema do printf determinar isso, tá? Primeiro isso. Mas assim, eu preciso de um endereço aqui, tá? Isso aqui precisa ser um endereço. Aí, o que é asterisco F? É o valor do que está no endereço. O F é um ponteiro, pelo visto, né? E asterisco F vai ser o valor que está no endereço de F, tá? A questão é: o valor que está no endereço de F é, por sua vez, também um endereço ou não? Essa é a pergunta, né? E é meio convoluto, meio confuso, mas de propósito, né? O que a gente tem aqui é uma série de, enfim, variáveis que todas elas são de alguma forma endereço para endereço e coisa assim. Então é isso que eu quero que vocês pensem, tá? Mas vamos olhar então esse código aqui, pode ser? Vamos olhar um pouco esse código aqui.
Olha só, C. Vamos primeiro na linha 5 aqui, C. Tá? Esse C é um array de 6 posições, que eu inicializo com as letras T, E, T maiúsculo, né? E, S, T, E, certo? Nessa ordem. Então, o C na posição 0 é o T maiúsculo, na posição 1 é o E, na posição 2 é o S, na posição 3 é o T minúsculo, e na posição 4 é o E, né? E daí faltou a última posição, que é a posição 5. É do 0 ao 5. São 6 posições do 0 ao 5. A quinta posição é o /0, que fica implícito, né? Isso a gente já falou bastante durante as aulas. Então, esse aqui ocupa todo esse array, né? Então, C é um array que tem 6 posições, que é todo ocupado com essas letras, mais o /0 depois. Tudo bem até aqui, né? Esse C, ele vai se comportar como se fosse o endereço do primeiro caractere, que é esse T aqui. Então, quando eu usar C numa expressão, que nem aqui, ele vai usar esse C como se fosse o endereço de T. E ele vai imprimir teste, eu espero, né? Nessa linha aqui, tá? Porque C, ele é como se fosse o endereço desse T aqui, tá? Aí eu tenho depois na linha 6 o D. O D é um caractere, ele não é uma string, ele não é um array. Apesar que todos dizem char, né? Todos dizem char. Esse primeiro é uma cadeia de caracteres, é um array, certo? Esse segundo é só um char. E esse char, ele é inicializado com o valor C na posição 2. O que é C na posição 2? 0, 1, 2. É o S, tá vendo? Esse S aqui é o char C na posição 2. Eu estou olhando o C no endereço 2, tá vendo? O C no endereço 2 é o C no endereço 0, 1, 2. É o S, esse S minúsculo. Então o D vai ser o caractere S, tá? E quando eu peço para imprimir com %C, eu estou imprimindo só o caractere, aí eu não passo o endereço, aí eu passo o próprio caractere, que nem o %D, que imprime inteiro, o %C imprime o caractere. Então essa variável D, o conteúdo dela é passado como argumento do printf, não é endereço nesse caso, tá? O único que passa endereço é o %S, tá? Dos que vocês aprenderam, pelo menos, tá? Todos os outros passam a própria variável. Então aqui eu estou passando o D, que é um char, e eu estou imprimindo S, vai imprimir só S e da nova linha, né? Tá, e o E? O E é o endereço para um char, é o endereço de um char, tá? Então, que endereço é esse? É, é o endereço de C mais 2, ou seja, o endereço do T, esse é o endereço, digamos que é o endereço 1843, sei lá, pode ser o endereço 18.043, digamos. O C mais 2 é 18.045 daí. O que isso significa? Não sei, não importa. O que importa é que é o endereço mais 2, ou seja, é 2 endereços depois. Se esse é o endereço do T, se C é o endereço do T, C mais 2 é o endereço do S. Eu já tinha falado aqui em cima a mesma coisa, né? Isso aqui é uma forma diferente, só que aqui eu já estou pegando o valor apontado, aqui eu estou olhando só o endereço mais 2. É o valor inicial de E. Então, quando eu declaro esse ponteiro E, eu digo que o endereço inicial de E já eu declaro essa variável e já inicializo ela com esse endereço aqui, dessa letra S, tá? Aí, quando eu mando para o printf, olha o endereço que eu mando, eu não estou mandando o endereço C mais 2, que é o endereço, digamos, 18.000 e... que número eu tinha falado? 18.045, eu acho, né? Não lembro mais. Por exemplo, não é o endereço 18.045, eu subtraio 2, eu volto para o endereço 18.043, que era, aí se eu somei 2 antes para ter E, e daí eu pego o E e subtraio 2, eu estou no endereço de C. Ou seja, é isso aqui, é a mesma coisa que isso aqui, ele vai imprimir teste de novo. Tá claro isso? Ele pega o endereço
Claro, se eu só colocasse esse, acabasse aqui, se eu não tivesse menos 2, ele ia imprimir S, T, E e ia acabar, né? Porque daí tem barra 0 em seguida que encerra. Agora, como eu peguei o endereço de E menos 2, esse endereço menos 2 vai ser o endereço de T. Então vai imprimir teste e encerrar ali. Tá, e agora vamos chegar na linha 15 que eu estava perguntando. A linha 15, esse é o mais complicado, né? F é o endereço, é um ponteiro para ponteiro. É um ponteiro que aponta o endereço de um ponteiro. Tá? Ou seja, F é um endereço. É o endereço do quê? É o endereço de um ponteiro. Certo? E quando eu inicializo F, eu coloco o endereço de qual ponteiro? É o endereço do ponteiro E. Então, F vai ter o valor de F, tá? O F vai ser um ponteiro e o valor inicial de F é o endereço de E. Certo? O valor inicial de F é o endereço de E. Ou seja, quando eu pego o valor de F, eu estou pegando qual é o valor que está naquele endereço. Qual é o valor que está no endereço de E? Ora, o valor que está no endereço de E é E. Certo? O valor que está no endereço de E é E. Porque se eu estou falando, eu quero saber qual é o valor que está no endereço de E. Ora, qual é o valor que está no endereço de E? É o próprio E. O E está no endereço de E, certo? E, por sua vez, é um ponteiro, certo? Então, quando eu digo que o valor que está no endereço de E é E, então o valor que está no endereço de E é esse C mais 2. Tá? O valor que está no endereço de E é C mais 2, ou seja, a mesma coisa que se eu tivesse colocado aqui C mais 2. Tá? E esse endereço é passado para S. Então, nessa última linha, eu imagino que ele vai imprimir STE. Tá? Vocês entenderam? É meio complicado, né? Deixa eu vir aqui para o tablet tentar desenhar isso aqui. Vamos fazer aquela brincadeira de desenhar a memória, tá? Digamos que isso aqui é a memória do computador. Eu declarei uma variável C, que vai ter a palavra teste. Eu vou deixar tudo não vou diferenciar maiúscula e minúscula, que não vem ao caso agora, né? Teste. E daí tem o barra 0, tá? Que é o 0 que indica o final da string. Isso aqui é C. C é esse endereço aqui, olha. Isso aqui é C. C aponta para cá. C não ocupa memória, tá? Porque isso aqui é um array, tá? A diferença de um array para um ponteiro é que é um endereço fixo, tá? Esse é C, pronto, nunca mais vai mudar. Tá. Então, isso aqui é o array, né? E C é aquele endereço ali, tá? D é C na posição 2. D vai ser uma nova variável. Eu vou botar num outro endereço. E ela é inicializada com o valor de C na posição 2. Tá? Aí eu vou desenhar aqui só para contar com vocês junto, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, na posição 2, eu vou ter esse S. Isso aqui é D. Mas não é essa seta daí. O D é o próprio endereço. Isso aqui, esse elemento aqui é D, tá? Não é a seta, a própria variável é D. É diferente do C, tá? O C é uma seta. O C é como se fosse um ponteiro apontando para esse T, tá? O D é a própria variável que está nesse endereço aqui. Isso é D, tá? Que eu copiei, né? Ali na linha... A linha 5 e 6 é que eu fiz agora, tá? Então, se olhar a linha 6, D é C na posição 2. Eu inicializei e ele foi copiado esse valor e agora ele é independente. Ele é uma cópia em outro lugar da memória, tá? Aí, depois a gente tem a linha 7.
a linha 7 declara uma nova variável que é e, que é um ponteiro para char. Então vamos botar aqui um ponteiro para char. Eu vou fazer de conta que ocupa um byte só para simplificar nosso raciocínio, tá? Então aqui agora sim, agora e também, assim como d, e ocupa um espaço em memória. Isso é um e. Eu vou sempre desenhar assim agora, essa convenção. É um quadrado vermelho, quer dizer que a própria região de memória ali é o e. E o que vai dentro daquele quadrado é o endereço. O que vai dentro desse quadrado é o endereço. Porque e é um ponteiro para char, é o endereço de um char. Qual endereço eu vou colocar ali? E é o endereço de C mais 2. Tá? Então eu vou botar o endereço de C mais 2, é esse endereço aqui, olha. Esse é o endereço. O endereço vai apontar para aquela posição de memória, tá? Esse é o endereço que vai estar gravado aqui no E. Tá? É um endereço, tá? É o endereço da memória. Tá. A diferença de E para C, além de C apontar para lugares diferentes, é claro, né? Porque C aponta para um endereço, E aponta para outro endereço. É que C não ocupa espaço em memória, ele é um espaço fixo, é um ponteiro fixo, é uma constante, tá? E é uma variável na memória. Vocês podem fazer operações aritméticas e mudar o valor de E. Pode incrementar e decrementar o valor de E, tá? Essa é a diferença de E para C. Na prática, no uso, funciona de forma semelhante, exceto que vocês não podem mudar o valor de C. Vocês podem mudar só o valor de E. Porque E é um ponteiro, C é um array. Tá? Essa é a diferença. Ok. Agora a linha 8, né? A linha 8 é um ponteiro para ponteiro. Tá? Então a linha 8 vai ser uma outra variável, não é um array, então vai ser uma outra variável num outro endereço. F, né? Então, ela vai ocupar um espaço em memória, tá aqui em vermelho. Tá? E esse espaço eu vou chamar de F. Esse espaço em memória é o F. E aqui dentro eu vou colocar um ponteiro. Ele vai apontar para algum lugar, mas ele vai apontar para o quê? Não é um char. Esse ponteiro não aponta para um char, não aponta para o inteiro, ele aponta para um ponteiro para char. Tá? E assim, aqui, olha. Então, a linha 8, né? F vai ser um ponteiro para quê? Ele aponta para quê, certo? O primeiro asterisco diz que é um ponteiro. É um ponteiro para quê? É um ponteiro para char. Eu tô tentando falar a segunda parte rapidinho para ficar assim, para separar bem para vocês, tá? É um ponteiro, porque se eu ficar falando é um ponteiro para char, eu tô confundindo vocês. É um ponteiro para alguma coisa. Pode ser um ponteiro para um inteiro, um ponteiro para um char, um ponteiro para qualquer coisa, inclusive para outro ponteiro. Tá? Então é um ponteiro para char, certo? Essa pausa é de propósito. Então o que acontece? Ele é inicializado com o endereço de E, tá vendo? Eu mexi aqui. Esse F é inicializado com o endereço de E, tá? Qual é o endereço de E? Este é o endereço de E. Então, F é inicializado com o endereço de um ponteiro para char, que é E. Ou seja, o endereço para o endereço de um char. Deixa eu fazer, enquanto eu falo, eu vou riscar aqui para vocês irem acompanhando, ó, em verde. F é o endereço, em verde aqui, tá? É o endereço de um endereço de um char. Tá? E aqui eu completei as linhas, né, da inicialização ali, 5, 6, 7 e 8. Aí se eu vou para a linha 15, vamos direto ali para a linha 15, quando eu mando imprimir
%S passando asterisco F, eu estou resolvendo o endereço de F. Eu estou pegando o valor apontado por F, certo? Qual é o valor apontado por F? Aí eu pego o valor apontado por F, eu sigo a seta uma vez. O valor apontado por F é esse aqui. É o que está aqui dentro. Em verde agora, tá? Esse é o valor apontado por F. Esse valor apontado por F é E. Tá? Então, asterisco F é E. Ou seja, é um endereço de um char. E é um endereço de um char. Qual endereço é esse? Nesse programa foi inicializado com o endereço dessa letra S, tá vendo? Então, E vai ser o endereço da letra S. Daquela letra S lá, não dessa aqui da D, né? Da letra S do array, né? E daí, quando eu passar para o printf, ele vai percorrer isso aqui. Agora vamos pegar outra cor aqui, vamos pegar um azul. Ele vai fazer isso aqui, ele vai imprimir o S, tá? Aí ele vai imprimir o T, o E, e daí vai acabar aqui. Tá? Então ele vai imprimir S, T, E. Tá? Esse é o printf da linha 15. Mais alguma dúvida? Algum tema específico aqui? Tá? Vamos olhar o exercício de pilha assim. Qual tu queria ver especificamente? Tu sabe dizer o nome, o número do exercício? Escreva uma calculadora RPN de 4 operações capazes de resolver as expressões tipo 4, 5, mais 3 vezes. Tá. 4, 5 mais 3 vezes. Ok. Aqui vocês têm que construir uma pilha, tá? Vamos apagar tudo que eu escrevi aqui. Vamos ver se eu faço rapidão aqui para... A ideia também é que vocês tentem fazer vocês, então eu vou fazer meio rápido. Vamos lá então, olha só. Venham comigo, tá? É uma jornada agora. Tá? Include stdio.h. Tudo bem até aqui, né? A gente vai criar uma pilha, rapidão, tá? Eu vou chamar de stack. Tá? E vai ter o topo. Vai ser 0, tá? E eu vou deixar isso aqui bem curtinho para a gente poder enxergar o máximo de coisas aqui na tela. Eu não gosto de amontoar muito também. Tá. Push, né? Aqui, até aqui nada de novo, tá? Beleza? Aqui a gente precisa dar um toque menos. Tá? Implementei uma pilha de inteiros. Tudo bem até aqui? Tamo junto? Não tô testando se estourou pilha, nada disso. É uma pilha bem simples, tá? Estão comigo? Podemos seguir? Tá. Eu tô sendo rápido também porque a gente, né, tem que avançar, senão isso aqui vai demorar bastante. Vamos ver o exemplo que estava lá no exercício. 4, 5 mais 3 vezes. Então a ideia é que eu tenho 4, 5 mais 3 e vezes. Tá? Ok. Eu quero testar. A ideia vai ser a seguinte, olha, só para explicar o plano antes de sair digitando um monte de coisa aqui, tá? A gente vai olhar letra por letra, caractere por caractere. Quando eu encontrar um dígito, eu ponho na pilha. Quando eu encontrar um dígito, eu coloco na pilha, tá? Quando eu encontrar uma operação, eu tiro 2 dígitos da pilha, faço a operação, calculo o resultado e coloco o resultado na pilha. É isso. Tá? Retomando.
A gente olha caractere por caractere, da esquerda para a direita. Se for um dígito, eu coloco na pilha. Sempre que eu tiver um dígito, eu coloco na pilha. Quando eu encontrar uma operação, eu vou remover 2 dígitos da pilha, só 2. Eu faço a operação e o resultado eu coloco na pilha. Beleza? Tá, então eu preciso saber se eu tenho um dígito ou se eu tenho uma operação. Começa por aí, tá? Então, e eu tenho que percorrer esses caracteres. Tá? Então eu vou começar com i igual a 0 e eu vou fazer um while x na posição i enquanto eu não chegar no final dessa string, certo? Tá? Aqui eu vou percorrer toda a minha cadeia de caracteres. E daí eu vou ver se eu tenho dígito ou não. Para ver se eu tenho dígito, eu vejo se esse valor é maior do que o caractere 0 ou igual, né? E menor ou igual que 9. O caractere 9. Não é o número inteiro 9, é o caractere ASCII 9. Porque eu sei que eles aparecem em ordem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aparece em ordem na cadeia de caracteres, certo? Então, se tiver nesse intervalo, eu sei que eu tenho um dígito. Tá? Daí eu vou pegar esse dígito para saber que dígito é. O 0 pode ser o dígito, que nem eu estava falando, pode ser o dígito 137, por exemplo, o 0. Eu quero gravar na pilha o valor 0. Se o dígito 137 é o 0, então o 1 vai ser o 138, o 2 vai ser o 139 e assim por diante, certo? Então, para eu gravar na pilha, eu vou dar um push de xi menos 0, tá? Assim, eu vou estar subtraindo, por exemplo, se é o 137 menos 137 dá 0. Se é o dígito 1, ele vai ser, se o 0 é 137, 1 vai ser 138, menos 137, dá 1. Se é o dígito 2, vai ser o 139, menos 137, dá 2. E assim por diante, certo? Então isso aqui resolve o problema de dar o push do dígito, né? Se não, eu quero saber se é uma operação daí. Tá? Aí eu posso usar o switch aqui, vamos usar o switch. Eu não queria usar switch, mas eu quero ser rápido agora. Eu nem lembro como é que usa switch, faz tanto tempo que eu não uso switch. Tá, case mais. Eu posso fazer com if também, tá? Se for a operação mais, tá? O que eu vou fazer, daí eu quero ter umas variáveis auxiliares, que era onde eu estava quando vocês finalmente me falaram que não estavam vendo a tela, né? A, B. Tá. Então assim, olha. Se eu tenho mais, então eu vou pegar um valor da pilha e outro valor da pilha, os dois últimos, e eu vou fazer a soma e o resultado eu vou botar na pilha. Tá? E daí eu dou um break. Porque o switch funciona assim, né? E assim eu faço para 4 operações básicas que essa calculadora vai fazer. Mais, menos, vezes, dividido. Tá? Essas operações aí que eu vou poder fazer. Menos tem que subtrair. Vezes tem que multiplicar. E dividido tem que dividir. Desculpa. Tá. E daí no final disso aqui eu posso mostrar na tela o resultado. Eu vou botar assim... pegar da pilha o resultado.
Isso aqui tem que ser fora do laço, tá? Lá no final. Dá um return 0 para a gente encerrar bem. Tá, isso aqui que eu quero que vocês façam. O que acontece daí? Eu vou percorrendo da esquerda para a direita, eu vou encontrar dígitos. Se eu encontrar o 4, ponho o 4 na pilha. Se eu botar o 5, ponho o 5 na pilha, certo? Aí encontrei uma operação, o que eu faço? Quando eu chegar nessa operação, eu vou cair aqui. Daí eu pego os dois últimos que eu coloquei na pilha, somo e o resultado eu coloco na pilha. Então tira o 4, tira o 5, soma, dá 9 e coloca o 9 na pilha. Beleza? Tenho 9 na pilha daí, a partir daqui, né? 9 na pilha. Aí agora encontrei o 3, coloco o 3 na pilha, né? Que entra nesse caso aqui, né? Coloco o 3 na pilha, tenho 9 e o 3 na pilha. Encontrei uma operação, multiplica. Então faz 3 vezes 9, 27. Certo? Esse é o resultado que ele deve mostrar. Compilou. Tá aí, resultado 27. Tá, esse é o exercíciozinho ali. É o mais difícil dessa lista, né? Não é tão difícil se vocês tentarem fazer. Limitações, tá? Do jeito que eu fiz aqui, é claro, tem limitação que a gente só pega dígitos, assim, um dígito, né? Se eu botar o número 40, ele não vai gravar 40, ele grava o 4 e depois grava o 0, como se fossem números separados, tá? Cuidado com isso, tá? Para pegar assim dígitos em sequência, vocês têm que fazer uma coisa um pouquinho mais complicada, né? Que é detectar se o próximo caractere é um dígito ainda e tu ir marcando toda a sequência de dígitos para daí converter para um inteiro usando A-to-I, tá? A-to-I é uma função que vai converter um número, uma string para um inteiro, tá? Mas aqui o exercício não pedia isso, tá? Então vocês não precisam fazer para números maiores do que uma dezena, né? Tá, isso aqui ele vai fazer. Se eu quiser fazer outra operação, vamos fazer 27. Aí se eu quero subtrair 7. Peraí. Se eu quero subtrair 7. 7 menos. Isso aqui tem que dar 20. Tá? Então, compila. Ó, deu 20. Deu menos 20. Por que deu menos 20? Três vezes deu 27. 7 menos. Ah, eu estou subtraindo na ordem inversa, tá? Eu tenho que dar um pop. A ordem importa. Eu tenho que dar um pop de B primeiro. Tá? Senão eu faço o outro menos um ao invés de um menos o outro, né? Para soma e multiplicação não importa, mas para subtração e divisão importa. Tá? Daí deu... Opa, tem que compilar. E tá aí, ó, deu 20 daí. Tá? Vocês conseguiram entender a ideia? Ficou clara a ideia? Agora vamos uma dúvida do Vitor lá. Professor, uma curiosidade. Um long double, no meu caso, tem 16 bytes. Então ele seria um array de 2 posições na memória. Não é que long double seria um array, Vitor. É que o long double, ele ocupa 16 bytes. Se tu tiver um array de long double, cada posição vai ter 16 bytes. Se tu tiver um array de char apontando para o mesmo endereço desse long double, daí tu vai ter 16 posições de char para a mesma posição de um elemento de array, um elemento do long double, né? Então assim, não é que o long double seja um array, eu não sei se eu estou respondendo a pergunta, né? Mas não sei se era essa a pergunta. Se uma posição tem um limite de bytes.
Não, geralmente, claro, tá, uma posição vai ter um limite, mas eu acho que não é essa a pergunta que está fazendo. Assim, um tipo primitivo vai ter um tamanho que pode ser grande. O long double é um exemplo de um tipo primitivo bem grande, né? Cada... deixa eu mudar aqui a câmera para mim. Cada variável long double vai ocupar 16 bytes. Ainda que seja muito, 16 bytes para o tamanho da memória de um computador moderno, não é um limite que estoura a memória, né? Então tu pode ter ainda vários arrays doubles que cabem na memória, tá? Então não tem limite, vocês podem ter... Não é que não tenha limite, na prática não vai ter limite, não tem nenhum tipo primitivo que vai estourar a memória por causa de um elemento, né? Se é essa a tua pergunta, né? Agora, é claro que um array, ele vai começar a ter mais... Se cada elemento ocupa 16 bytes, por exemplo, e eu tenho um array de 10 posições, já são 160 bytes só para 10 valores long double, né? Então vai esgotar a memória mais rápido, vai usar mais memória se vocês usarem esses tipos que ocupam mais memória, tá? E o limite vai ser a memória do computador. Mais que isso, depende se vocês estão pegando blocos contínuos também, porque toda vez que vocês chamam malloc, se usar o malloc, né, vocês vão pegar blocos contínuos. Então, mesmo que tenha memória sobrando, se não tiver essa memória no bloco contínuo, o computador não consegue atender, tá? Não sei se eu respondi agora a dúvida, Vitor. Gente, eu vou ter que encerrar porque já são 13h03 aqui, daí vocês têm a outra aula, né? Tentem resolver esses exercícios, tá? E anotem as dúvidas, beleza? Aí na próxima aula, espero que seja a última aula que a gente fala disso. E daí a gente já pode partir para outros temas, outros assuntos, tá? Mas assim, quinta eu ainda queria mais interação. Eu achei que pouca gente ainda fez pergunta e tal, então eu queria mais alguma... Se quinta a gente pudesse pelo menos dizer, professor, tá, chega, a gente não precisa mais olhar para esses exercícios, tá? Mas eu queria que vocês tentassem fazer eles para a gente poder seguir adiante. Tá, vou encerrar por aqui então e obrigado aí, uma boa tarde para vocês, boa aula com o professor Robson lá, tá?